Olá, eu sou a Aline, esse é o livro do House e hoje eu vou dar 5 motivos para ler o David Copperfield. Bom, como eu disse pra vocês, eu li o David Copperfield do Charles Dickens e adorei esse livro, mas eu fiquei meio assim de fazer resenha porque eu vi 2 resenhas das quais eu gostei muito e que meio que representam o que eu achei. E então eu falei, eu não vou fazer resenha pra falar tudo de novo. Então eu resolvi fazer um vídeo para dizer os 5 motivos pelos quais eu acho que você deve ler o David Copperfield, caso você esteja pensando em ler, caso ele esteja na sua fila de intenções, né, ou você já tenha pensado em ler, enfim, ele esteja aí no seu horizonte de leituras. Esse livro ele foi publicado de forma seriada, né, então em folhetim, ele saía então em fascículos, né, cada mês ou cada semana, não sei exatamente, mas era assim, foi de forma seriada. Mas ele saiu como romance mesmo, livro, em 1850. É um livro mais autobiográfico, né, do Dickens. Ele pegou um pouco das suas experiências e colocou no romance. Eu não vou dizer quais especificamente, porque seria spoiler, né, em alguns casos. Mas, por exemplo, o livro é contado em primeira pessoa, né, pelo David. Então, uma coisa que o David tem em comum com o Charles é o fato de que ele vai se tornar escritor. Que isso nem é um spoiler tão horrível, tá, gente? Então, superem. Mas há também questões relativas, por exemplo, à dívida, personagens com dívidas muito altas que acabam sendo presos. Isso tem uma relação com a biografia do Dickens. É um romance que eu diria excelente, é um romance que te absorve, ele tem inúmeras qualidades. Então eu vou elencar aqui as 5, acho que me chamaram mais atenção. Em primeiro lugar, o estilo narrativo do livro. Eu tô com um roteirinho aqui. O livro é muito fluido. Então, assim, não é um livro difícil de ler nem um pouco, mas ele tem uma elegância, né? Então, assim, a despeito dele ser um livro, assim, escorreito, ele é um livro com alguma elegância, não rebuscamento, mas com alguma elegância vocabular. Como eu falei pra vocês, o David acaba se tornando escritor. E eu acho que uma coisa que ele consegue fazer muito bem, ele tem uma sutileza. Então há momentos em que o David tá narrando uma situação, ele não quer ser engraçado, mas ele é muito engraçado, então eu tava gargalhando. E eu acho que isso é muito difícil, né, de se fazer. Eu sei que você é muito bom escritor, né, pra conseguir esse efeito, né, do personagem que tá ali falando sério, né, mas que pro leitor soa extremamente engraçado, né. Fora que ele constrói imagens poéticas muito bonitas, então assim, é um texto muito rico nesse sentido, porque ele vai ter esses momentos, né, de poesia, de lirismo, mas também de humor, mas com essa elegância que eu falei pra vocês. Em segundo lugar, né, esse livro tem os melhores personagens, né? É muito curioso porque o Dickens, ele costuma fazer personagens meio planos, né? Então não são personagens que vão evoluir, que mudam, que tem dois lados, lado ruim, lado bom, não tem aquela complexidade. Em geral são personagens que eles começam de um jeito e terminam desse mesmo jeito, não em relação à sua história, mas em relação ao seu caráter. Então se o personagem que é bom, ele vai terminar bom. O personagem que é ruim, estranho, que tem um jeito meio suspeito, ele vai terminar ruim. Então, mas a despeito disso, né, os personagens, ele consegue extrair muito desses personagens ainda assim. Então você acaba se apaixonando muito pelos personagens bons, né? Então, apego-te. A tia Betsy Trotwood, eu fiquei tão apaixonada pela tia Betsy que eu tenho 2 sobrinhas e eu ficava assim, eu quero ser a tia Betsy dos meus sobrinhos, sabe? Porque ela é a melhor personagem. Mas tem outros, tem o Trelos, que é um amigo de escola do David, mas que eles vão acabar se encontrando depois, né? Então, enfim, e óbvio, os crápulas você fica querendo matar, né? Tem personagens aqui que, santo Deus, muito ruins, muito... E isso até causa alguma certa inverossimilhança, mas assim, a despeito disso, você se revolta, ou você torce muito. Então assim, você fica querendo aqueles personagens, os bons pelo menos, na sua vida. O terceiro motivo é a montanha-russa de emoções que tem nesse romance, né? Essa edição da Kozak Naif, ela tem 3 textos teóricos no final. Um é da Virginia, que é o texto menor e que eu acho que é o texto talvez o menos interessante da Virginia Woolf.
mas os outros dois são ótimos, né? Um deles é até de uma autora que eu tenho um texto teórico aqui sobre a história do romance, né? O surgimento do romance. E eles são textos ótimos, e eles dizem, né, um dos autores desses textos, eu acho que o primeiro, não vou lembrar o nome, gente, desculpa, ele diz que o Dickens ele tinha alguns objetivos com o seu romance: fazer o leitor rir, chorar e esperar. E você vai fazer tudo isso, porque o romance tem momentos em que você se espangalha de rir, como eu falei, assim, até a sutileza narrativa, mas também as situações que ele narra. Ele vai ter situações que vão esmigalhar o seu coração. A infância do David é uma coisa assim, e tem momentos tão tristes, sabe? De te deixar muito arrasado, com o coraçãozinho pequenininho. Então, e esperar, porque o Charles Dickens, ele sabe criar expectativa no leitor. Então, assim, a despeito do romance ter sido escrito de forma seriada, ele não põe as coisas no romance à toa, não, porque essas coisas voltam, elas reaparecem. E você fica com aquela ansiedade, você percebe que aquilo ali vai render, né? Então, assim, você se depara com certo personagem, você fica... E não só porque você desconfia, mas porque ele diz isso na narrativa, né? Ele dá aquela deixa, né? Ah, se eu soubesse quando eu vi fulano que isso ia acontecer. E aí passa 30 capítulos até que fulano realmente apareça. Então você fica naquela, ai meu Deus, o que vai acontecer, né? Então, de fato, o romance prende por isso, assim, muitas emoções, muito divertimento, muita tristeza e muita expectativa. O quarto motivo são as descrições vívidas que ele faz aqui da cidade de Londres e das outras cidades que tem ao redor e para onde ele acaba indo, né? Você se sente transportado para a Inglaterra. É um negócio muito impressionante. Ele descreve com muita riqueza de detalhes as sombras, os cheiros, as texturas, os interiores. Então você se sente lá, né? E eu adoro essa sensação, assim, de esses romances que têm essa capacidade de me levar para os lugares onde que eles estão, que o autor lá, o narrador, sei lá, tá descrevendo. Então é uma sensação muito deliciosa mesmo, né? Você viaja no romance. O quinto motivo é um motivo meio estranho, mas é difícil não citar, que é o capítulo A Tempestade, que eu acho que é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida de leitora. É um capítulo maravilhoso, todas as pessoas destacam esse capítulo. O Tolstói achava esse capítulo tão bom que ele dizia que tudo em literatura deveria ser avaliado em relação a esse capítulo, de tão maravilhoso que ele era. Bom, o capítulo A Tempestade, ele também vai causar uma série de emoções em você, porque ele tem muita expectativa, ele é um capítulo meio sombrio, ele também tem uma série de imagens impactantes, de descrições impactantes, ele tem uma série de simbolismos assim meio psicológicos, então de paralelismos entre o que acontece no clima e o que o personagem está sentindo, e é um capítulo tão poético, sabe, tão bem escrito, com tanto lirismo, enfim, é um capítulo maravilhoso, assim. E muitos autores se reportam a esse livro do Dickens, a esse capítulo especificamente, como uma das coisas assim mais marcantes já escritas. Então é isso, esses foram os meus 5 motivos para ler o David Copperfield do Dickens. Então, se você já ouviu falar desse livro, ficou na dúvida, se ele está na sua lista de leituras, né, na sua fila de coisas por ler, eu acho que vale a pena dar uma chance, apesar da longa extensão do texto. Ele não é um texto nem um pouco cansativo e ele vai te premiar, assim, por essa escolha, por essa leitura, né, que ainda que seja um pouco mais longa, é muito gostosa. Tá bom? Esses foram os meus 5 motivos. Beijo pra vocês e boas leituras. Tchau!